Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre presidente, no nome do qual cumprimento todos os colegas da casa, inclusive a nobre vereadora. Boa tarde, senhora Josiane, no nome do qual cumprimento todos os funcionários. Boa tarde àqueles que aqui estão no nosso plenário. Seria bom que o nosso plenário estivesse sempre cheio assim, mas infelizmente são demandas específicas que trazem as pessoas aqui e são bem-vindos. São bem-vindos, por exemplo, os médicos veterinários que tiveram o seu dia no dia 9 de setembro, tá certo? São pessoas que têm uma qualificação que faz a vida do brasileiro melhor, porque trabalham a questão dos animais, que são importantes do ponto de vista de consciência ecológica, do ponto de vista de tudo o que se passa em relação ao meio ambiente. A relação que você tem com os outros seres vivos, animais, vegetais, demonstra o seu nível de consciência ecológica. Isso é importante. Vésperas de eleição. Tudo se resolve. Tudo é rápido, tudo é fácil. Tudo que não foi feito se torna possível. Vamos aos fatos. Faculdade de Medicina privada em Bauru é uma realidade? Não, ainda não. É uma realidade formal do ponto de vista legal, burocrático, mas a sua efetivação ainda está por se dar. Esse vereador trabalhou a legislatura passada, tem trabalhado para que consigamos uma faculdade de medicina. Parece que estamos perto. Vejo o plenário cheio de colegas dentistas. E vejo aqui que muitos deles são testemunhas de que na legislatura passada eu trabalhei para que houvesse uma equiparação salarial com os médicos. Inclusive, oficiei isso ao senhor prefeito. Esbarramos no preconceito médico em relação à equiparação. Esbarramos nas questões burocráticas internas da prefeitura, esbarramos em possíveis aspectos financeiros e não se deu. Agora temos aqui uma crise, e é nas crises que as soluções acontecem. Uma crise em relação ao número de médicos, respostas adequadas e inadequadas, foge do mérito aqui de hoje discutir o programa Mais Médicos. Mas voltamos à baila à questão da equiparação. Equiparação funcional do ponto de vista de ganho e de horário. Não há dúvida. São profissionais da saúde, não há o que discutir. Há que vencer o ranço, a burocracia e alguns aspectos políticos. Fico contente de saber que no pronunciamento dos meus colegas, muitos mudaram de opinião. E a presença de vocês reforça essa convicção. Então estejam sempre aqui, no sentido de que possamos aprovar esse primeiro projeto. E mais tem que ser feito. Projetos específicos de intervenção a nível odontológico, projetos específicos em relação à questão veterinária, projetos específicos que mudem a política de saúde na cidade. E esses projetos só podem ser feitos do ponto de vista de quem faz. A necessidade que a confecção não seja de baixo para cima também, nem de cima para baixo. Que haja discussão, que haja participação da sociedade, que haja controle social, que haja progresso. E o progresso, nesse momento, significa novos projetos. Falta projetos específicos. A dengue, o alarme da dengue. Existe há cerca de quase 2 anos um projeto específico sobre dengue a ser aprovado, que nasceu nessa casa, mas por vício de iniciativa não poderia ser formulado. Está com a prefeitura. E nada foi feito? Não, muito foi feito, mas não de forma sistemática e organizada, como deve ser qualquer intervenção em saúde. Então, mais do que nunca, acho que há avanços, existem avanços, mas falta muito. Sejam bem-vindos. Queria aqui enaltecer a figura da senhora Olga Bicudo, presidente da APAI. Uma lucidez esplêndida, uma situação extremamente triste à APAI. E isso mostra o nível de consciência que temos em relação àquele que mais necessita, que é aquele ser humano especial. Aquele que, via de regra, tem famílias pobres. Esta é a principal clientela da APAI. Politicamente, tecnicamente, não se sabe ao certo, com exatidão, o teste do pezinho foi retirado da APAI. E era onde havia subvenção financeira para que muitas das atividades se desenvolvessem a contento. Tivemos a feira lá no Recinto Melo de Moraes, fantástico. 3 dias cheios.
solidariedade e fraternidade do bauruense. Mas são só 2 focos de captação de recursos, a feira e a rifa. É pouco. Do ponto de vista de recursos substanciais, é pouco. Então, por que não todas aquelas áreas samaritanas e não samaritanas que lá estavam, o antigo mobilismo, os automóveis antigos, antigo mobilismo, por que não juntarmos todos, sistematicamente, todos que lá estavam, todas as entidades, e formularmos um plano de ação de apoio à APAE? Porque, principalmente pela omissão dos governos e da não responsabilidade, a irresponsabilidade do Estado, o deficiente, o especial, não consegue acesso a um tratamento completo. Isso passa por outras entidades, mas a APAE tem um porte maior, tem uma história maior, mais antiga. Há necessidade de criar uma frente de apoio que já se tentou, mas que, segundo ela, pouco se fez. E ela, na sua clareza de sentido e de percepção da classe política, decodifica muito claramente as intenções, principalmente em vésperas eleitorais. E foi clara, no olhar e nas palavras, o seu desalento com a classe política. Então, independente de eleição, poderemos aqui, pela Comissão de Saúde e outras comissões da Casa, e principalmente pela sociedade civil organizada, criar uma frente de apoio em conhecimento, em prestações de serviços, trazer para dentro da APAE uma discussão onde se insira as universidades, aquelas, e não são poucas as universidades em Bauru que podem apoiar. É uma forma de resgatar a APAE do ponto de vista da sua excelência em termos de trabalho. Rafael Maurício, a história se repete, a Prefeitura está de parabéns, tentou e tenta viabilizar e ocupar aquele espaço de uma forma em trazer inclusão social. Parabéns ao prefeito Rodrigo Agostinho, essa área ele se superou e se superou bem, mas há mais a ser feito. Esperamos que o Estado, esperamos que a Federação também possa contribuir com projetos, e projetos existem, do ponto de vista de financiamento, basta fazê-lo. Então, cobra-se aqui, nas entidades da educação, da saúde, do esporte, projetos para que se possa ocupar o Rafael Maurício de maneira plena e que se permita uma inclusão social das redondezas, que é extremamente vulnerável. Então, mais do que nunca, é importante que se acrescente isso à prioridade da Prefeitura na sua política de inclusão social. Tivemos uma manifestação, não sei se pré-eleitoral ou não, de que o governo do Estado, na figura do Dr. Pedro Tobias, se interessou em assumir o pronto-socorro, a emergência e urgência que fica próximo ao hospital de base. Viva! Bem-vindo, assim seja. Como presidente da Comissão de Saúde dessa casa, louros ao Dr. Pedro Tobias. Sim, pode levar. Não há qualquer risco de que seja um pronto atendimento, um pronto-socorro de portas fechadas e seletivo. É o único público que tem a alta complexidade de retaguarda, não pode ser seletivo, como é do hospital estadual. A dinâmica, a gestão do hospital estadual é totalmente distinta do hospital de base. A questão de pagamento pode ser igual, mas a dinâmica e gestão, não. E se assumir, e isso seria de muito bom grado, parabéns à percepção do Dr. Pedro Tobias em assumir, segundo declarações da Rádio Auriverde, eu não as ouvi, mas me foi relatado, que há esse interesse. Conversando com o prefeito Rodrigo Agostinho, também ele tem esse interesse. Pode levar o pronto-socorro, pode levar, e que haja um casamento perfeito entre o pronto-socorro, a unidade de emergência e urgência e o hospital de base, que é a referência imediata do ponto de vista de retaguarda de alta complexidade e média complexidade na cidade. A única referência pública sobre esse aspecto do ponto de vista do trauma e emergência. Então, esse é um fato importante, um fato que devemos considerar relevante e transcendental. Nunca houve essa iniciativa. Espero que não seja as eleições. Espero que seja uma ação programada, uma questão programática do governo, no sentido de dar lógica à emergência e urgência. Da forma como está, obedecendo uma questão regimental, que a Prefeitura tem emergência e urgência, não está bem. Colocando tudo sobre a gestão do Estado,
as coisas se completam. E é nesse sentido, então, que eu aplaudo o Dr. Pedro Tobias nessa iniciativa. Parabéns. Obrigado, senhor presidente.